Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria, que estou aqui hoje participando, desse movimento coletivo da Fluxonomia 4D, de estarmos celebrando o Dia do Futuro. Para mim é muito especial assim, tá vendo esse movimento acontecer, porque ano passado, eu inclusive celebrei o Dia do Futuro em um piloto, e de um sonho, de um futuro desejável que eu e a Lala tínhamos conversado de fazer os chás de futuro, cada um na sua casa, e que isso poderia ser um movimento legal. E aí a gente não conseguiu organizar para o ano passado os chás de futuro, mas hoje, vendo esse movimento acontecer, é como se fosse um pouquinho do futuro desejável se materializando. Então é com muita honra, com muita alegria que eu recebo cada um de vocês aqui que estão chegando, para a gente celebrar esse futuro que a gente vai construindo no dia a dia e construindo a partir dos sonhos, E é muito legal assim quando eu fiz, a formação da Fluxonomia 4D, que é inclusive um curso que eu super indico, que fez muito mudanças na minha vida, que tem um significado muito grande, que quem tiver aí, que ainda não tem dúvidas e quiser saber mais, sinta-se à vontade aí para entrar em contato, E hoje a gente vai conversar sobre essa questão dos negócios coletivos, E esse... Ai, que legal, Karina, que você fez um chá para assistir a live, tá vendo? Tá plasmado aí no campo. E aí a gente vai conversar nesses negócios coletivos, e eu comecei hoje, resgatando os futuros desejáveis que eu pensei, lá no passado, quando eu estava fazendo o curso de fluxonomia. Inclusive estou postando aí algumas coisas no feed aí, vamos compartilhando. E quando eu fui postando esses futuros desejáveis, eu fui vendo tanto de pessoas que já estão materializando esses futuros desejáveis que eu pensei lá em 2016, quando eu estava iniciando a primeira formação da Fluxonomia 4D. E aí, eu fiquei pensando, bem, estou aqui falando de futuro desejável, mas o que é, esse futuro desejável, E aí a Lala traz essa questão de futuro de uma forma bem interessante, que ela traz a partir daquela linha do ciclo de evolução da vida, Aquela curva que começa e cresce e depois começa a decair e vem uma outra curva, um novo ciclo da vida, E se a gente for pensar é bem assim, A gente começa ali num reativo de olhando o passado, de analisando o passado, de um futuro provável, E depois a gente vai estabelecendo padrão e criando, esse futuro possível, mas que tem esse futuro do criativo, que é esse futuro da gente criar o futuro, E esse criar o futuro nos traz como protagonista, e responsáveis por essa criação do futuro e não só como vítimas, E quando a gente pensa isso dessa questão do negócio, a gente pode pensar o seguinte: quantas e quantas vezes, um dono de empresa, por exemplo, quem já foi dono de uma empresa e já teve diversos funcionários, tal, quantas vezes esse dono pensa assim, pô, eu tenho que pagar todo mundo, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar os funcionários, e se tudo der certo, sobra para mim, se não para mim, sobra o prejuízo, Ou então, quem que nunca foi um funcionário, e ficou pensando, pô, eu nunca tenho possibilidade de crescimento dentro dessa empresa, dentro desse negócio, é sempre o dono que fica com tudo, o dono que fica com lucro, E se a gente for pensar, essa é a reação que a gente tem, pela própria cultura tradicional das empresas, essa reação do que foi sendo construído e das sensações e emoções do que foi sendo construído, e foi se tornando padrão, e a gente começa a acreditar nisso, Mas, na fluxonomia a gente tem uma fala, que é o e se, E se a gente fizer diferente? E se a gente não acreditar, que a gente é vítima desse sistema e que a gente não precisa ser nem esse padrão e nem esse funcionário e que a gente pode criar negócios coletivos,
né? A Julinha, que está aqui, que entrou, né, falou hoje um pouco mais cedo na live sobre o coletivo, né? Sobre o futuro é coletivo, uma live hiper legal que ela trouxe diversos já insights e ganchos para a gente estar falando, né? E a Débora também, que está aqui, acabou a live dela agora falando, né, do como que a gente consegue exponencializar os nossos, né, esse coletivo, né? E aí eu fiquei pensando, né, eu acho que mexida aí por todas, né, os desafios da pandemia e do ano de 2020, fiquei pensando, e se a gente fizer diferente? Né? E se a gente criar um negócio coletivo e um negócio diferente? E aí, como muitas e muitas pessoas já trouxeram os conteúdos aqui, né, da própria Fluxonomia, diversos conteúdos nesse sentido, né, eu resolvi trazer um pouquinho da experiência. E contar para vocês um pouquinho de como que a gente vem construindo a plataforma. E a ideia, né, parte primeiro desse campo da gente sair da reação, né, e acreditar que é possível criar uma empresa diferente, que é possível criar alternativas para o sistema e que é possível, inclusive, trazer o cuidado para dentro das empresas, para dentro, né, da gente poder ser gente dentro do negócio. Né, com todas as dificuldades do tempo, como a Débora acabou de dizer, né, da gente poder inclusive dormir, descansar, poder ter os nossos tempos e os nossos limites respeitados. Né? Como que a gente pode trazer, né, para dentro o campo do espaço, né, e o cuidar desse espaço e aproveitar desse espaço? E como que a gente pode trazer a comunidade? Então, a primeira coisa que a gente concebeu na plataforma do cuidado é que a gente não é segmentado, né? A gente é sistêmico. E a gente precisa dar conta de todos esses cuidados ao mesmo tempo e agora, né? Para construir um futuro diferente, né, dentro de cada uma dessas empresas. Então a gente precisa respeitar esse cuidado. E aí eu costumo falar que o negócio, né, na minha perspectiva, que o negócio do futuro será quando a gente conseguir amarrar, né, todas as pontas e fazer um modelo de negócio sem fim, sabe? Que não tem ponta final, uma ponta fim. Né? Como se fosse um Nomaia, que eu inclusive ilustrei em alguns feeds aí. E como que a gente pode fazer isso dentro de um negócio coletivo? Né? Eu acho que tem compartilha os recursos, né, culturais, né, a gente cresce e vai aproveitando o conhecimento de um, de outro, para poder, né, construir a nossa empresa. Né? Então, se a gente for pensar, isso é antigo, desde o benchmarking lá, né, da gente ir para vivenciar a experiência de outras empresas para poder conseguir, né, trazer esse conhecimento coletivo para dentro da nossa própria empresa. Né? Quando a gente for pensar em economia compartilhada, por exemplo, no compartilhamento do espaço, a gente já vê diversas iniciativas, né, diversas ações como armário coletivo, como loja compartilhada, né, que cada um tem uma prateleira e aí divide os custos. Né? Então a gente vai vendo diversas ações também nesse campo. E quando a gente vai para o social, então, a gente também vê isso. A gente vê, né, parcerias sendo feitas. Quando a gente vai para o financeiro, a gente vê grupos de permuta, né, que pensam outras formas de financeiro. Mas e se a gente, em vez de ver, inclusive, essas dimensões do cultural, do ambiental, do social e do financeiro de uma forma segmentada, a gente vê isso em coletivo? A gente conseguir amarrar todas essas pontas e não precisar ser uma troca, eu te dou um ambiental e você me dá um ambiental. E que essas coisas aconteçam com a reciprocidade do sistema. Né? E se isso fosse possível? Né? E aí é esse desafio também que nós estamos, né, construindo na plataforma do cuidado. Né? Lógico que quando a gente fala de futuro desejável, né, a gente está construindo que esse futuro chega, né, mas na nossa ação do agora.
E aí eu trouxe hoje, né, um pouquinho da experiência dessas construções, que parte um pouquinho, né, desse campo filosófico que eu contei aqui rapidamente, porque hoje nosso tempo é curtinho e a live é só de 30 minutos. Mas eu trouxe algumas perguntas a partir, né, do que já me perguntaram diversas vezes nas consultorias, nas mentorias aí, que a gente faz, né? Marcela, inclusive, acabou de passar por uma mentoria aí, bem-vinda, Marcela, né? De pensar essas pontas não soltas e como a gente ir amarrando essas pontas, né? E principalmente como a gente pode amarrar essas pontas, inclusive, no nosso próprio negócio, né? Como que eu faço uma comunicação que eu já amarro com uma outra gestão, né? E que eu já aproveito e já exponencializo para outra questão. Então, como que a gente pode ir, inclusive, otimizando o tempo, né? Como a Débora fala, em vez de estar criando tudo novo, estar criando de algo que já existe. Ou até mesmo, como a Lala fala, da gente não estar sempre tendo uma ideia, concretizando e arrumando o ambiente para concretizar essa ideia, compartilhando com as pessoas, fazendo a ideia e depois começando tudo de novo. Como que a gente pode ir inspirando nessa espiral da fluxonomia, criando valor, né? Então, por isso que eu ainda falo que é um modelo de negócio com valor, esse valor da experiência. E aí eu trouxe algumas perguntas, e caso alguém tenha alguma pergunta e alguma curiosidade aí da plataforma do cuidado, coloca aí no chat também que a gente tenta responder, né? E também, se tiver ficado alguma dúvida e quiser saber um pouco mais, ou acompanhe lá na plataforma, ou nas nossas redes, ou manda aí um direct, pergunte pra gente, que é um prazer, sim, compartilhar essa experiência da plataforma. Mas uma das perguntas que fica é, mas como que fica o meu projeto, né, a minha marca, nesse contexto coletivo? Quando a gente está em relação, a gente não precisa abrir mão, né, de quem que a gente é, da nossa marca, da nossa percepção, para poder se adentrar nesse movimento coletivo. Pelo contrário, quanto mais a gente tem clareza do nosso propósito, quanto mais a gente é autêntico, mais a gente sabe como que a gente pode contribuir com esse coletivo. Então é super possível estar junto, né? Mesmo quando, por exemplo, agora eu estou numa consultoria com diversas empresas do mercado de piscina em Belo Horizonte, né? Que teoricamente são concorrentes, mas a gente vê qual que é o propósito de cada um, qual que é a unicidade de cada um, o que cada um poderia contribuir com o outro, né? A Julinha mesmo falou aí na live dela, do grupo de arquitetas, né? Que em vez de ser concorrentes, se uniram para poder pensar isso. Então, mesmo quando a gente tem produtos muito parecidos, ainda é possível estar nesse coletivo e estar na colaboração, porque cada um é único. E cada negócio também é único. E aí que está a beleza disso, porque a gente se juntando, a gente só vai estar somando, somando e somando, né? Mas aí vem a dúvida, né? Mas como que eu não me perco no meio disso tudo, né? Como que eu não acabo entrando no projeto do outro e mantendo o meu projeto, né? Quanto mais eu for percebendo essa minha autenticidade, esse meu propósito, eu vou conseguindo saber como que eu posso exponencializar e trocar esses recursos, né? Sejam eles culturais, sejam eles ambientais, sociais, financeiros, e aí eu vou vendo como que eu posso contribuir, né, para essas questões. A Rosa colocou aí uma pergunta, né, que os negócios coletivos, né, demandam dessa conexão. Sim, demandam dessa conexão, né? Como a Lala diz, colaborar é uma arte que não é fácil, né? Não é brincadeira trabalhar em colaborar, mas que belo é, né? Que bom que não é fácil, porque aí nos desafia a estar aprendendo com a relação do outro, a estar nos vendo e, né, e analisando e fazendo uma autorreflexão, né? Seja nosso ou do nosso negócio, inclusive, para ver se a gente está no caminho que a gente realmente quer estar. Né? Às vezes é bom realmente, né, demanda e a gente também ter uma confiança, porque muitas vezes as pessoas falam, mas como assim que você vai colocar na roda, né, o seu tempo, como que você vai colocar o seu dinheiro, o seu investimento, ou a sua própria empresa, a sua própria marca, né? E se alguém fizer alguma coisa que não for legal, e aí vai também contaminar a sua marca que está junto com esse negócio coletivo, né?
aí a gente tem que exercitar o que está lá no cerne, lá no núcleo da fluxonomia, né, que é esse campo da confiança. Da gente confiar que assim como a gente também vai estar junto para poder construir o problema que tiver, né? E o problema que o outro tiver também vai ser meu, né? E isso é muito interessante, assim, quando a gente vê isso sendo construído na plataforma. Por exemplo, né, um exemplo mesmo, esses dias no Florescer Cuidados, que a gente estava fazendo, um evento coletivo da plataforma, uma das integrantes, né, não podia, tinha uma palestra para dar, tinha um encontro para poder, né, monitorar, e mesmo assim, né, ela não podia estar ali. E aí a gente pensou, pô, mas a gente já divulgou, o que a gente vai fazer? E aí o próprio coletivo falou, não, eu já conheço um pouquinho do trabalho dela, eu também já conheço um outro, eu também já conheço o outro, né? Então vamos fazer a palestra e a condução do processo. E aí a gente vê que é possível, né, a gente ir, inclusive, nos suprindo e exponencializando esse tempo, por exemplo, que a Débora falou, né, também estando nesse coletivo, né? Então, a Rosa colocou aqui que o som está falhando. Se estiver falhando aí um pouquinho, eu peço desculpas aí, mas pode estar com problemas de conexão, porque o tempo aqui hoje não está muito bom, né? Mas vamos confiar que vocês vão conseguir ir escutando, né? E se tiver mais perguntas aí, vamos colocando, né? É um prazer aí poder trocar essas experiências aí da plataforma do cuidado. Uma outra questão, né, que costuma ser um gargalo e um medo e causar um certo pânico, né? E aí eu até vou convidar a Karina, que está aí ouvindo também, que eu acho que talvez ela tenha uma experiência para poder trocar nisso, que ela também acaba gerindo um certo coletivo, né? É como que a gente pode, né, vender e se comunicar em coletivo, né? Porque sempre fica aquela dúvida, mas fulano de tal está aparecendo mais do que eu, fulano de tal está sendo mais comunicado do que eu, né? O outro, né, está tendo mais oportunidades de venda. Como que a gente pode fazer isso, né? Se a gente está em coletivo, todo mundo aparecer e todo mundo ter as oportunidades de venda, e a gente conseguir, inclusive, exponencializar nesse campo da venda, né, da materialização dos negócios. E aí eu tenho duas experiências assim na plataforma que eu acho muito e muito mágico. Um é da gente reconhecer, né, quando que chega o nosso limite. Então eu começo a ver acontecer na plataforma, tipo, eu começo a atender um cliente. Aí eu vejo que eu atendi, fiz um processo, dei outra volta com ele, fiz outro processo, dei mais uma, fiz outro e oferecer para esse cliente. Ou que tem alguém dentro desse coletivo que tem muito mais do que eu para poder oferecer para esse cliente, né? Por exemplo, quando eu trabalho com processo de venda, a parte da venda, né, é a sensibilização. Aí quando chega na hora de construir as ferramentas de sensibilização, eu não tenho dúvida que a Inan, com toda a expertise dela, né, de facilitação criativa, tem muito mais capacidade de motivar a pessoa a encontrar a essência dela e criar um material que realmente sensibilize com a autenticidade dela, né? Então, por que não eu passar a bola para a Inan? Né? Depois eu vou confiar que em algum outro momento, ou aquele cliente que foi para a Inan vai acabar voltando para algum serviço, ou que até mesmo um outro cliente de um outro vai vir e vai conectar comigo, né? Então é muito interessante a gente ver como que os processos, quando a gente está em coletivo, podem ser, né, contribuir com a fidelização do próprio cliente. Contribuir, seja pela essa continuidade do atendimento, ou seja, inclusive pela troca de experiências, né, pelo fato de se estar em rede. E ainda muito interessante também quando a gente vai vendo que a gente vai construindo novos produtos a partir, né, de estar se conectando com o outro. Então, por exemplo, né, na plataforma, o próprio Florescer Cuidados é um evento que é de um coletivo e que aí a gente vai se conhecendo e vai vendo como que a gente vai se conectando mais e se aprofundando mais, né?
Pela plataforma do cuidado, por exemplo, eu conheci, né, o trabalho da Maria Clara e da Mônica com a apreciação, né, e aí eu estou vendo como já construir um novo produto sobre financeiro com a Mônica Lam, pensando já nesse campo de a gente aprender a apreciar o dinheiro. Né? Então, como que a gente vai se conectando e se emaranhando e vendo novas possibilidades? A Karina colocou aqui que a formação da fluxonomia nos ajuda a colocar o óculos do poder da colaboração. Fala um pouquinho, você como fluxonista, nesse processo de atendimento coletivo. Eu acho que o primeiro aspecto desse atendimento coletivo a gente está com o cliente também nesse campo do cuidado e do propósito, da autenticidade, da verdade, né? E se conectar com a essência, né? Eu acho que com essas questões assim do robô, da comunicação acelerada, de dar conta dessa produtividade do tempo, como a Débora mesmo colocou, a gente vai se desconectando, a Deise mesmo falou disso também hoje na live, lindamente, a gente vai se desconectando. E às vezes o cliente está ali do nosso lado e a gente está focado aqui, ó, num outro caminho e não vê esse cliente aqui. Então, o atendimento coletivo, né, eu considero que a gente está se conectando com realmente o que aquele cliente quer, o que ele está precisando de cuidado para esse momento. Para a gente poder, inclusive, ver como que a gente constrói um processo para esse cliente. E é mais lindo ainda a gente estar nesse coletivo, porque aí a gente pode construir esse processo não só pelas minhas habilidades, mas pelas habilidades de todo mundo, né? Pelas habilidades de cada um. E o processo disso começa, inclusive, no campo da comunicação. Né? Inclusive, aqui já fazendo um convite, no dia 9 de março, terça-feira que vem, às 7 horas da noite, né, eu vou estar falando sobre como fazer essa comunicação coletiva, para quem quiser aprofundar um pouquinho, inclusive inspirada num processo, né, de olhar para a natureza e se integrar com a natureza e aprender com as vivências das árvores. Né? Então vai ser um evento aberto que vai acontecer lá pela plataforma do cuidado, também vou estar comunicando aqui no meu canal. Né? Quem quiser e se interessar um pouquinho mais por essa profundidade de entender como que está sendo, a gente vai estar falando especificamente da questão de comunicação. Né? Mas, então é isso assim, Karina, acho que não sei se eu te respondi, comenta aí, eu acho que é essa questão do atendimento, é a gente ir se conectando com essa unicidade, e conectando inclusive para ir amarrando essas pontas, para não deixar essas pontas, né, desse nó do modelo de negócio soltas. E aí, para a gente poder ir, né, caminhando para o encerramento, se tiver mais dúvidas, coloca aí. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é assim, e o financeiro? Né? E quando fala em dinheiro, né? Que acho que quando fala em dinheiro aciona ali o campo do individualismo, né? E aí quando ativa esse campo do individual, né? A gente fala, e aí o dinheiro? Como que a gente faz, né, com esse dinheiro? Dinheiro é tão tabu, né, que às vezes as pessoas não têm nem coragem de falar como que funciona dentro das empresas. Né? O financeiro quase que vive dentro de uma jaula, né, cercado para ninguém ter essas informações, né, e assim por diante, mas é diferente. Né? Então, na plataforma do cuidado, a gente vem tentando, né, inclusive usando essas experiências de colaboração. Foi muito legal, por exemplo, ir com a Lala lá na Bolívia, conhecer um projeto do Martadeiro, que eles mostraram que com esse poder da colaboração eles fazem as atividades, é um centro cultural, e eles vão fazer um show, por exemplo, eles gastam apenas 20% em dinheiro, e 20% a 30%, e o resto é em processo colaborativo, para a gente ter uma ideia de como que a gente consegue exponencializar isso. E aí, pegando um pouquinho dessa lógica, né? E se a gente pegar esse percentual, um percentual da venda coletiva de cada um, né? E reverter-se nesse próprio coletivo, para exponencializar esse próprio coletivo. Seja para a gente poder definir como que vai ser essa administração coletiva, ou seja, até mesmo para a gente poder possibilitar um cuidado, né, para algum parceiro que naquele mês, por exemplo, ficou doente ou teve alguma questão e que não conseguiu ali ser produtivo. E se a gente nos autocuidar também nesse coletivo e possibilitar, inclusive, ser esse
investimento, né, de microcrédito, digamos assim, de dar um crédito para aquele que teve dificuldade de vender. É esse, né, de ser o suporte e de, ao estar falando de cuidado, poder cuidar inclusive das pessoas que estão dentro da plataforma, seja no suporte de tempo e da gente ir fazendo a administração coletiva. Quando um bastão está apertado, o outro pega o bastão e faz mais um pouquinho, e o outro pouquinho, e outro pouquinho, e a gente ir gerindo isso coletivamente, né? Ou seja, mesmo por ser um apoio financeiro, né? E investir cada um para a plataforma no próprio coletivo. Isso é um pouquinho assim da experiência que eu acredito da plataforma do cuidado, né? Tem diversos produtos pensando nesse cuidado integrado a gente tem lá as categorias da empresa, do espaço, da comunidade, né? E do próprio cuidado pessoal, né? Mas entendendo que a gente precisa cuidar de tudo de uma forma integrada, né? Assim como é na própria natureza, né, que é tudo sistêmico, integrado e interdependente. E aí a gente vai se cuidando, né, nesse coletivo, aprendendo um com o outro, né, estamos inclusive construindo algum ambiente de aprendizagem aí, aproveitando da experiência da própria Ângela, que deve estar por aí, do Ladorabilité. E aí vamos pegando um pedacinho de cada um, a experiência de cada um, e estamos com muito orgulho construindo, né, esse projeto que se chama Plataforma do Cuidado, que eu falo que é uma empresa de todos nós, e que talvez eu só coloquei o primeiro clique, mas que quem dá o clique é cada um de nós, de uma forma que vem me permitindo, inclusive, ter, né, como diz a Débora, a leveza, né, de ir gerindo esse negócio, né, de forma leve, né, e de forma cuidada e com autocuidado. A Ângela está colocando aqui que uma das coisas que encanta na plataforma é a força que este propósito comum com cuidado e com compromisso de todos desse coletivo em se cuidar. Isso é essencial e transformador. E, de certa forma, eu concordo, Ângela, sim, e inclusive assim, honrando, né, não só a fluxonomia, que parte dessa essência do cuidado e do cuidado do bem comum, mas honrando também um pouquinho da semente que foi plantada pelo coletivo da Flor da Cura, né, com a Alexandra, e inclusive compartilhando que em breve a Ale vai estar lançando na plataforma do cuidado também os círculos de cuidado compartilhado, que é onde a gente foi se experimentando, né? Um pouquinho da experimentação também vem do Utopia Ativa, estou vendo a Lulu por aqui, né, que vem de um histórico e de uma experiência que a gente fez lá em 2013, 2012, talvez, ou até antes disso, lá por volta de 2008, que a gente já tinha um coletivo que era assim gerido a partir de negócios coletivos. Mas bem, a gente está chegando aos últimos minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da fluxonomia, um pouquinho mais da plataforma do cuidado, um pouquinho mais sobre os produtos que eu oferto na plataforma do cuidado, acompanhe a gente na rede, manda um direct, né, e vamos nos construindo nesse coletivo, assim, e nesse negócio coletivo. E é muito legal, assim, inclusive, ver quando alguns clientes, né, como a própria Marcela que está aqui, que começou como cliente, vai se tornando, quase se tornando membro também dessa plataforma do cuidado, e a gente vai criando essa massa, né, e se construindo nesse cuidado, né, que o mundo tanto precisa, construindo esse bem comum, né. E falando em construção de bem comum, eu queria convidar vocês para assistirem agora a live da Ana Borba, né, lá no canal da Lixiki, para a gente conversar de como a gente pode construir o bem comum a partir do lixo. Né? Ela tem um projeto hiper legal e é a próxima live desse Dia do Futuro. Né? E em breve também a Lala vai estar por aí, que vai trazer inclusive mais novidades, acredito eu, sobre essa questão de operar em coletivo, em negócios coletivos e com vamos, muitas novidades por aí. Gratidão a todos por estarem aqui, estarem me escutando. Sintam-se à vontade para se conectar, porque a vida se faz nesse conectar.
Me envolvo para respeitar esse tempo do coletivo e de passar a bola e deixar vocês irem lá para a live da Lixiki com a Ana Borba. Um grande abraço, beijo para todos.